a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com você, com sua família, no poder do Espírito Santo. Estamos abrindo hoje, 16 de maio de 2020, plena quarentena do Covid-19. Nós estamos, para a graça de Deus, começando mais um culto no seu lar, onde você está, para abençoar a tua vida. Vamos louvar a Deus e entregar a mensagem da palavra do Senhor. E assim, dará tempo de outras pessoas que queiram participar desse culto ao vivo, né? Ou, com certeza, depois de postado no YouTube, poderão acessar também. Deu-me a certeza da paz, fazendo surgir uma luz. E hoje eu conheço o seu nome, é Cristo Jesus. Tirou-me da rede os meus pés, num lugar tão escuro. Livrou-me do horror da tristeza que há neste mundo. E deu-me a certeza da paz, fazendo surgir uma luz. E hoje conheço o seu nome, é Cristo Jesus. Casa fortíssima, rocha inabalável, cidade segura para aquele que crê. Casa fortíssima, rocha inabalável, cidade segura para aquele que crê. No lugar muito espaçoso, tirou todo o mal dos meus olhos, da mãe do corpo. Hoje meus tempos mudaram e eu sou feliz. Tenho Jesus, tenho Jesus, tenho Jesus, que é tudo que eu quis, que é tudo que eu quis. Fortíssima, rocha inabalável, cidade segura para quem crê. Casa fortíssima, rocha inabalável, cidade segura para quem crê. Pôs os meus pés num lugar muito espaçoso, tirou todo o mal dos meus olhos, da alma e do corpo. Hoje meus tempos mudaram e eu sou feliz. Tenho Jesus, tenho Jesus, que é tudo que eu quis, que é tudo que eu quis, que é tudo que eu quis. Aleluia, Senhor Jesus, Tu és a nossa casa fortíssima. Um hino bem antigo da igreja que eu compus há muito tempo, mais de 30 anos.
sofras mais, venha pros braços de Jesus. Tu andas triste, anda vazio e sem amor, a tua alma está cansada de sofrer. Entregue agora a sua vida ao bom pastor, libertação e alegria tu vais ter. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama e por ti morreu na cruz. Jesus te chama, Jesus te chama, não sofras mais, venha pros braços de Jesus. Se a tua vida está bastante amarrada, por onde vai a porta está sempre trancada, das maldições da tua vida acabar. É só Jesus quem tem poder para quebrar. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama e por ti morreu na cruz. Jesus te chama, Jesus te chama, não sofras mais, venha pros braços de Jesus. Não perca tempo, a sua chance é chegada. A indecisão agora não te ajuda em nada. Tome coragem, vem agora aqui à frente. Vamos orar e Deus vai te fazer contente. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama e por ti morreu na cruz. Jesus te chama, Jesus te chama, traz mais, venha pros braços de Jesus. Jesus te ama, Jesus te ama e por ti morreu na cruz. Jesus te chama, Jesus te chama, traz mais, venha pros braços de Jesus. Não perca tempo, a sua chance é chegada. A indecisão agora não te ajuda em nada. Tome coragem, vem agora aqui à frente. Vamos orar e Deus vai te fazer contente. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama e por ti morreu na cruz. Jesus te chama, Jesus te chama, não sofras mais, venha pros braços de Jesus. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama e por ti morreu na cruz. Jesus te chama, Jesus te chama, não sofras mais, venha pros braços de Jesus. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus.
Consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia. Louvado seja o teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Obrigado. Deus bendito para sempre, porque tu és maravilhoso. Que o Senhor nos abençoe com a mensagem desta noite, o culto, toda a palavra do Senhor para nossas vidas nesta noite, nesta hora abençoada, em que vamos glorificar o seu nome através da sua palavra. Agradeço a todos que mais uma vez nos dão a honra de poder estar conosco nesse culto. E hoje nós temos uma palavra especial, há tempos que nós sentimos no coração de partilhar com todos. Porta, Caminho e Alvo, uma mensagem que já foi ministrada na igreja em 5 partes. A gente resumiu essa mensagem em uma, fez uma recalchutagem nessa mensagem. A gente fez não só um resumo, mas umas mudanças necessárias para iluminar, porque nesse tempo de quarentena do coronavírus, todo o tempo da pandemia, nós temos meditado que Deus quer mudança de atitude. E essa é uma mensagem que ela vem falar sobre isso, porque a gente pega os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. O que era importante para eles no ensinamento sobre o reino de Deus e sobre a salvação. Sobre a porta, o caminho e o alvo. Fartamente ilustrado pela palavra do Senhor. E essas mensagens buscadas no original do Textus Receptus, no Novo Testamento grego. E nós vamos estar, por um tempo agora, nesta noite, recebendo esta mensagem. Porta, caminho e alvo para a glória do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro agora que o teu Espírito Santo ilumine e que todas as pessoas que estão ouvindo e vão receber essa mensagem, e também aqueles que vão ouvi-la depois, que preferem escolher outro horário, que possam ser abençoados com essa mensagem, porque como Deus tem mostrado para nós, nesse tempo, especialmente o arrependimento, a necessidade de mudança de vida, essa mensagem é exatamente isso. Aquilo que foi ensinado por Jesus, teu Filho amado, quando esteve na terra, e pelos apóstolos e pela igreja primitiva. Essa foi a mensagem principal dentro da mensagem do reino de Deus, que posicionava cada pessoa. E que cada um, Senhor, possa se posicionar depois de ouvir essa mensagem. E eu peço que você tenha paciência e possa ouvi-la e recebê-la e acompanhar comigo. Eu espero que a gente fez alguns improvisos aqui, que você esteja vendo a mensagem bem, nitidamente. Que Deus o abençoe. Porta, caminho e alvo. Esse é o nosso tema desta noite, aquilo que Deus tem a falar através da mensagem da palavra de Deus. Porta, caminho e alvo, que é uma mensagem de ensinamento do discipulado. João 15:8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. E isso é importante para que nós possamos compreender que essa mensagem, ela visa isso, facilitar e propiciar que todos nós cristãos possamos dar frutos. E assim nós seremos, de muito fruto, discípulos de Jesus. É um psicólogo já falecido, William Glasser, psicólogo americano, ele disse que as pessoas aprendem sozinho 10% daquilo que vê. Quando ouve uma pregação, guarda 20%.
Quando está assistindo, ele guarda 30. Quando ele vê e ouve uma ministração, ele guarda 50%. Quando discute e debate, como é no discipulado, 70%. Quando ele vive o que aprende, ele guarda 80%. E quando ele ensina, ele guarda 95%. Então, considerando que hoje vocês estão vendo e ouvindo, eu tenho certeza que 50% daquilo que for ensinado será guardado. E depois teremos a disponibilidade dessa mensagem, como era o meu desejo de tê-la disponibilizado, a gravação dessa mensagem. Então eu vou fazer uma pergunta que eu só vou responder na terceira parte. Como cristão, qual é o seu alvo até Jesus voltar? Como cristão, qual é o seu alvo? Você sabe qual é o seu alvo? E é exatamente isso que nós vamos trabalhar. Então eu vou dar as alternativas. 5 alternativas. Salvação, o céu, a santidade, ser semelhante a Jesus ou Jesus. Qual é o seu alvo? A salvação, o céu, a santidade, ser semelhante a Jesus ou Jesus. Desorientados vivem muitos cristãos por não terem uma clara definição do propósito de Deus para suas vidas. Creem erroneamente que o alvo de suas vidas cristãs é chegar aos céus. E nós vamos ver que a Bíblia Sagrada, ela pode nos esclarecer bem cada um desses pontos. Na terceira parte a gente entra nessa resposta. Aprende que o alvo de Deus é a salvação dos seres humanos, como se tudo girasse em torno do homem e suas necessidades. Vamos ver isso na parte 3. Para a gente entender toda essa questão de porta-caminhal, a gente tem que olhar no começo. Vamos lá em Gênesis, né? A gente sempre está voltando para Gênesis. Gênesis 1:26 diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em Efésios 3:9, a parte C diz: Deus que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Então, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo foi quem criou todas as coisas. Quando ele fala de imagem, a palavra tselem, em hebraico, ter as faculdades de raciocinar, inteligência, personalidade, ouvir, ver, falar e ter o livre-arbítrio. Não ser um robô. Então o homem ele é triuno, ele tem corpo, alma e espírito. Ele foi feito com personalidade, como Deus, a sua imagem, isto é, ele tem o livre-arbítrio. Então além de dar a vida, Deus nos deu um dom precioso que se chama o livre-arbítrio. Para que serve o livre-arbítrio? Para fazer escolhas. E na nossa vida, todo dia, toda hora estamos fazendo escolhas. Ele fala de semelhança, Danut, modelo. O homem tinha natureza divina, por isso não morria ao ver Deus. O homem era filho de Deus e vivia no reino de Deus. Então o homem estava no reino de Deus, ele era filho de Deus, ele não morria. Ele era realmente a semelhança de Deus. E Deus deu uma ordem. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus deu uma ordem, ele disse não a Adão. Ele falou, olha, você pode comer de todas as árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer, porque o dia que você comer, você morrerá. Aí vem a tentação e a queda. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Quer dizer, disse que Deus mentiu, né? Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E ali aconteceu a tragédia da humanidade. Aí alguém pergunta, Deus não poderia perdoar o homem? Paulo esclarece bem isso. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Pela desobediência de um só homem veio a queda, o homem caiu, ele deixou de ser filho de Deus, ele passou a ser criatura. Então Adão passa a ser uma criatura de Deus, ele perde a filiação. Consequentemente, todos nós, por descendência de Adão na carne, somos criaturas de Deus. Deus providencia o perdão pela redenção. Ele perdoa? Sim, ele vai perdoar através da redenção. Nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Isto é, simples. Se Jesus não entra na história, todos nós, como rebeldes, como criaturas, inimigos de Deus, iríamos para o inferno. Isso é certo. Certamente morrerás, Deus disse para Adão. Como Adão morreu só com 930 anos, o que isso significa? Porque ele comeu e não morreu. Morte, a palavra morte, ela significa separação e não fim. Tem muita gente que fala, morreu, acabou, é o fim. A palavra morte, ela não significa fim, ela significa separação. Ela separa o quê? A alma do corpo. O corpo
essa matéria física. Houve morte espiritual, o homem caiu da condição de filho de Deus e com isso a morte física entrou no mundo para todos. Então quando ele deixa de ser filho de Deus, ele passa a ter a morte. A morte vai ser o último inimigo a ser vencido. Veja bem, depois do diabo, do anticristo e tudo, a morte será a última. Então ela foi a primeira que entrou. Com a queda, o homem passou a ter um tempo de vida. A rebelião contra a ordem de Deus foi o pecado original, desobediência. Deus disse não a Adão. Então a rebelião é o pecado original. Ele não aceitou o governo de Deus e passou, então, a aceitar o governo de si mesmo, porque ele tomou uma decisão com seu livre-arbítrio que contrariava a vontade de Deus. Deus sabia que o homem iria pecar? Resposta, sim, naturalmente que sim, óbvio, né? Deus sabe todas as coisas. Efésios 1, 3, 5 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também nos elegeu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou para filhos de adoção por meio de Jesus Cristo para si mesmo. Então, adoção aí, em Jesus Cristo, salvos são feitos agora e aceitos como família de Deus. Então, através de Jesus Cristo, nós recebemos o título e somos de adoção, nós somos adotados pelo Pai através de Jesus Cristo. Com Adão perdemos, com Cristo reconquistamos. Deus sabia e agiu, ele perdoou, mas o perdão veio através do sacrifício de Jesus. Então, vida no pecado versus vida em Jesus. Com a queda, o homem caiu do reino da luz e foi para o reino das trevas, pela rebelião. Com Cristo, o homem é transportado do reino das trevas de volta para o reino da luz. Isto é, nós estávamos no reino da luz, com a queda de Adão nós somos para o reino das trevas. Jesus Cristo veio e através de Cristo nós saímos do reino das trevas e fomos para o reino da luz. Mas como isso? Então, olha aí. O reino das trevas e o evangelho do reino. O reino tem uma porta para você entrar. O reino da luz. Então, se a gente olhar claramente aí, você vai ver que tem uma porta. Quer dizer, dos 7 bilhões e 700 milhões, pouco mais, de habitantes que temos, tem dois grupos. Tem um grupo que está dentro do reino e tem um grupo que está fora. Então a pergunta é, aonde é que você está? Satanás ordena que você viva como você quer, faça como você quer, do jeito que você quer. Porque essa é a rebelião, seu reino. No reino de Deus você faz o que Deus quer, como Deus quer, da forma que Deus quer, quando Deus quer. 7 bilhões de pessoas no mundo, no planeta. A parte está dentro do reino de Deus e outra grande parte está fora do reino de Deus. Por isso precisamos pregar o evangelho do reino de Deus às nações. As 3 etapas da vida do cristão: porta, caminho e alvo. Isso é para poder viver o evangelho. Então vamos para a primeira parte, porta. O qual nos tirou da potestade das trevas, falando de Jesus Cristo, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, o Pai vai nos tirar desse reino através de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus Cristo, né? Colossenses 1:13. A palavra exousia significa autoridade, potestade, né? Isso significa que nós, através de Cristo, voltamos, ou pelo menos tivemos novamente a chance de poder voltar. Porta, caminho e alvo. Esta é a mensagem básica, inicial, e que vai, mas inicial e de uma vida para sempre, né? Porta estreita. Como passar pela porta do reino de Deus? Aí fica a pergunta, se é porta, caminho e alvo. Como é que eu passo para a porta para entrar dentro do reino? Está lá em Atos 2:37. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então nós vamos ver por isso daí. Como se passa pela porta do reino? A resposta está lá: arrependimento, ser batizado, receber o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. De criatura de Deus, o homem tem o poder de ser feito filho de Deus. Então quando ele faz esses 3 passos, né? O arrependimento, ele se arrepende, ele é batizado e depois ele recebe o dom do Espírito Santo, até porque quando ele conclui isso, realmente ele recebeu o dom do Espírito Santo. Arrependimento, a palavra metanoia, em grego, quer dizer mudar a mente, a atitude e o caráter numa tristeza diante do pecado. Remorso, tristeza sem esperança. Do arrependimento nasce a fé viva. Então, o remorso, ele traz tristeza sem esperança. A pessoa fica triste, mas ela não muda de vida. Aquela tristeza, mas não uma tristeza de mudança de vida, porque ela pecou. Ela se justifica, né? Esse foi o caso de Judas, de Esaú. Então, num resumo, aí, você vai ver, mudar a mente, mudar a atitude e mudar o caráter. Então, o arrependimento, ele trata nas 3 áreas necessárias: a mente, a atitude e o caráter. Isso é arrependimento. Então,
Quando se diz e se pergunta se fulano, que era um grande pecador, que fez isso, que fez aquilo, pode ser salvo? O arrependimento tem que ser dessa forma. E ele não é uma mercadoria que se encontra em cada esquina. Por que precisamos ter arrependimento? A resposta: para deixar de confiar em nós mesmos e em nossas obras. Renunciar à vida passada de pecado e passar a confiar em Deus. Jesus Cristo passa a ser o seu Senhor. Então, o arrependimento, ele faz com que você não somente mude de reino, mas mude de Senhor. Você era filho do diabo, como todos nós fomos antes de se entregar a Cristo. Não importa que estava dentro da igreja, que fazia isso, que se servia fulana, bertrana. Sem Jesus Cristo, nós não passamos disso. E foi através de Cristo. Então, nós mudamos de Senhor. Agora, quem é Senhor das nossas vidas é Jesus Cristo. Quem Jesus é também... Jesus Cristo só é Salvador de quem Jesus é também Senhor. Então, a mensagem, quando a gente fala muito de aceitar Jesus como Salvador, a gente corta a mensagem do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho do Reino, ela prega Jesus como Senhor. Ele não só vai ser Salvador de quem Ele é Senhor, de quem Ele é dono, de quem Ele manda. Jesus fala lá em Lucas 6,46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? E não fazeis o que eu vos mando, a palavra no original quer dizer. E não fazeis o que eu vos mando. Então, como que eu sei que Jesus é meu Senhor? Porque eu faço o que Ele manda. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, Mateus 7,21. Então Jesus está sendo bem objetivo e claro, dizendo exatamente isso. Uma vez que eu aceitei Jesus como meu Senhor, Ele fala de arrependimento, agora eu vou ser batizado. O que é importante do batismo para a gente compreender? Ele tem 6 realidades espirituais. A primeira, somos revestidos de Cristo. Literalmente colocado dentro de Cristo, como você coloca o seu corpo dentro de uma roupa. Gálatas 3,27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Gálatas 2,20a. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, o batismo me identifica com Cristo. Tanto é que as pessoas não cobram as coisas de pessoas que vão a uma igreja e não é batizada. Mas depois, aí o batismo de criança, ele não é um batismo de arrependimento. Então ele não tem valor para o evangelho do reino de Deus. Porque a criança não se arrependeu de nada. Se batiza mais por uma tradição e por se considerar dentro de uma religião. Agora, o batismo de Jesus Cristo, ele exige arrependimento. Porque Jesus disse, ide pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado. Depois o nosso velho homem é crucificado, Romanos 6,11, como tem a ilustração. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você morreu. Quando eu me arrependo dos meus pecados, eu estou lá dentro da água, quer dizer que eu morri. E o que se faz com o morto? Sepulta, né? O batismo é o teu sepultamento do mundo, Romanos 6,4a. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Então, o batismo ele é o sepultamento, entre outras coisas, do velho homem e do mundo. Então, aquela pessoa que servia a Deus, que servia ao diabo, ao Deus desse século, agora morreu, foi enterrado. E isso significa que vai nascer uma nova criatura. Agora vai nascer alguém, a imagem de Jesus. Ressuscitamos com Cristo. Ele ensina lá, Romanos 6, 4b, 5. Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então é uma outra coisa. Vai começar uma nova história. O sujeito antes, ele tinha uma vida na balada, ele bebia, ele fumava, usava droga, tinha uma vida sexual promíscua. Agora mudou, agora ele é filho de Deus, uma filha de Deus, agora a sua vida é para Deus. Ah, mas é chato. Não, não é chato, é uma escolha. Lavamos os nossos pecados, Atos 22, 16. E agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor, o texto que foi colocado pelo apóstolo Paulo. Uma realidade vinda do sangue de Jesus, né, que está escrito lá em Apocalipse 7,14. E ele me disse, esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, o batismo ele também faz a lavagem, ele é para remissão, ele é realmente um ato de remissão dos pecados.
somos enxertados no corpo de Cristo. Que é uma coisa maravilhosa de entender isso. 1 Coríntios 12, 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebida de um espírito. Isto é, ninguém é igreja sozinho em casa. Ninguém é sozinho. Olha, igreja, somos nós, eu. Não, somos nós. E em 1 Coríntios 12, 19 ele diz, e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Quem anda solto é Satanás. Nós fazemos parte do corpo. Hoje, esse corpo está tendo que reaprender a comunhão. Hoje nós temos comunhão através da internet. Mas essa comunhão ela é espiritual. Então, nós estamos recebendo desse alimento. Uma indagação de boa consciência. 1 Pedro 3, 20, 21. Isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. O batismo, não do despojamento da imundície da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. 1 Pedro 3, 20, 21. É a palavra juramento aí, eperotímia, quer dizer, um juramento concordando com as condições de uma aliança com Deus. É uma resposta, um compromisso de aceitação dos novos deveres. O batismo é um compromisso com Cristo. Então essa indagação de uma boa consciência é um compromisso. Você sabe que uma vez que você foi batizado, agora a sua vida ela tem um compromisso com Cristo. Aonde você for mandado pelo Senhor, na faculdade, no trabalho, viajando, em qualquer lugar da sua família, você é alguém que tem um compromisso com Cristo. E esse compromisso é de transmitir a sua glória através da sua vida. Por isso que no arrependimento nós vimos que muda inclusive a atitude, né? Por que uma pessoa não se batiza? Quando ela já conhece a palavra. Porque ela ainda não alcançou o arrependimento e ainda não passou a porta. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Marcos 2, 17b, Jesus falando, né? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 16. Quem não crê, não quer ser batizado. Então, só a partir do momento que creu e se arrependeu é que vai ser batizado. Tenho que estar preparado para pedir batismo? Em Atos 2,41, 3.000 pessoas foram batizadas e não deu tempo de saber se estavam preparadas. Cada uma teve arrependimento. A única coisa que você precisa é arrepender-se dos seus pecados. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Atos 2,38. Então veja bem, a gente tem ouvido e a gente acaba muitas vezes assimilando esses ensinamentos. Você tem que se preparar para o batismo. Não, a gente tem que se preparar para o arrebatamento da igreja. O batismo exige arrependimento. Porque às vezes tem pessoas que ficam 20 anos dentro de uma igreja, dentro de uma congregação e não se batiza porque não se sente preparada. Ela, na verdade, é porque ela não se arrependeu dos seus pecados. Então ela continua rebelde. Está dentro da igreja, canta hino, faz de tudo, mas é rebelde. Confessar Jesus o Senhor. Então veja bem, Romanos 10, 9. Aqui está o texto que nos mostra o que a gente tem que aceitar Jesus como o quê? Senhor ou Salvador? Bom, vamos à Bíblia. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se, no grego, essa conjunção ela não comunica dúvida como em português, mas é usada para dar ênfase e força. Por isso pode ser traduzida uma vez que, quando com tua boca confessares. Homologiel quer dizer declarar pública e abertamente. A pessoa fala claramente essa declaração de que Jesus é o seu Senhor. Então veja bem, a palavra se com tua boca, se, em português a gente pensa muito em dúvida. Não é se caso acontecesse, não. No grego ela fala, é uma coisa que ela dá ênfase. Então ela pode ser traduzida como quando com tua boca, quer dizer, é um momento que ela põe a responsabilidade para esse ato, quando com a sua boca você confessar Jesus como seu Senhor, e no coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você é salvo. Então, nós temos que confessar, você tem que confessar Jesus como Senhor. Né? Confessar, segundo em Libras, né, que eu vi, achei muito interessante, se é realmente assim, você tem que confessar Jesus como o seu Senhor. Confessar, visto que com o coração se crê para a justiça, ele confessa com os lábios e assim é salvo. A confissão era pública no batismo, em sinal de arrependimento. Jesus como Senhor, o Kyrios. Tudo quanto tenho eu e sou, é Jesus quem fez. É talvez o credo mais antigo dos cristãos. Então, o que era o Kyrios para eles? Era interessante ver porque muitos países tinham reis. E quando o apóstolo estava pregando, se ele falasse que Jesus era o rei, ninguém ia se incomodar, porque tinha rei da Síria, rei do Egito, da Grécia, rei de Roma,
Não, ele quis dizer Quírios, que era o título do imperador. O imperador mandava nos reis. Então, quando ele fala que Jesus que era o Quírios, Jesus é que mandava em tudo, ele traz um novo ensinamento, que no reino de Deus existe um Senhor, um só Senhor, e só Ele. E se você não crer e não confessar que Ele é o seu Senhor, infelizmente, você não pode ser salvo. Jesus é Senhor da tua vida? A gente pode analisar assim, ó, da vida, da família, do dinheiro, do trabalho, do ministério, do tempo, da obediência, do coração, dos sonhos, de tudo. Jesus não aceita ser Senhor de uma parte. Ou Ele é Senhor de tudo, ou Ele não é Senhor de nada. Mateus 10, 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E diante de Deus, Lucas 12, 8 acrescenta. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai, que está nos céus, e diante dos anjos de Deus. Então, ele é bem claro, né? Quem tiver vergonha dele aqui, depois ele vai dizer, olha, esse eu não conheço. O que o ato de batismo significa na prática? Para o não batizado, que ele não passou pela porta, que está em cima do muro, que ainda não está salvo. Para nós que fomos batizados, que atravessamos a porta do reino de Deus e vamos para a segunda etapa. Então, quem se batizou, se arrependeu dos pecados, batizou, né, porque confessou Jesus como Senhor, agora vai para a segunda etapa. Você passou pela porta. Receber o dom do Espírito Santo. Em quem vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Efésios 1, 13, 14. O que isso significa? Penhor, a palavra rabon aí, era uma entrada, né? Era um dinheiro que era dado como entrada, quer dizer, um pagamento inicial. Quando você vai fazer uma prestação, você dá uma entrada. Então, esse dom do Espírito Santo, ele é apenas uma entrada daquelas bênçãos que Deus ainda tem para nos dar na glória. Então, para quê? Ela tem 4 verdades espirituais. Primeiro, que traz segurança, porque o Espírito Santo é que guia o cristão, o Filho de Deus. Isso é uma coisa, é uma exigência do Pai. Segundo, a autenticidade, ele passa a morar em você. O Espírito Santo mora. Domínio, Jesus é o teu Senhor agora. Através do Espírito Santo, Jesus é o teu Senhor. A autoridade, você o representa. Então você é chamado de cristão por causa disso. Então a primeira parte nós temos. Segunda parte, o caminho. Porta, caminho e alvo. Agora vamos para o caminho. Passamos pela porta? Já fomos batizados? Vamos para lá. Caminho. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta. E espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mateus 7,13. Então esse é um texto bem conhecido do ensinamento de Jesus, e que foi muito bem assimilado pela igreja primitiva, bem como pelos seus apóstolos. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 7,14. Então, nessas 3 etapas, a gente viu a porta, agora vamos ver o caminho. Você passa pela porta quando se arrepende e aceita o batismo. Aquele que crer e for batizado será salvo, e o que não crer será condenado. Abandone o falso ensino de que tem que estar preparado. Para se batizar, tem que se arrepender da vida passada de pecado e passar realmente a entender que você precisa de Jesus Cristo. Tem cristão morrendo sem o batismo, porque aceitou a Jesus como Salvador. Disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Você tem que descer as águas, né? E a confissão, ela é necessária, Romanos 10, 9. Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E logo foi batizado, ele e todos os seus, o carcereiro Paulo e Silas. Há pessoas na igreja que morrem sem serem batizados, que é uma tragédia. Então, eles perguntam, o que a gente tem que fazer? Crer no Senhor, é o Senhor. E logo foram batizados, né? Caminho apertado. Nasceu de novo, agora é um recém-nascido em Cristo. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. 1 Pedro 2,2. Leite racional é o ensinamento puro da palavra de Deus, o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, que não tem nada a ver com teologia da prosperidade e essas coisas todas. É um evangelho de mudança de vida mesmo, né? E que Jesus Cristo é o Senhor. A vida do mundo ficou para trás. Em resumo, nasceu de novo. Esse texto, Paulo diz tudo, 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse texto é básico. Ele é fundamental. Ele é um fundamento básico no sentido de base. Criatura, kitsis, quer dizer criação. Velhas,
arcaios, de onde vem a palavra arcaico. Antigas, velho homem. Novo, kainos, grego. Quer dizer, algo nunca feito. Então, algo nunca feito. A sua vida será feita completamente diferente. Porque nós vamos entender. Então, se a gente fosse observar, a taturana significa o velho homem do pecado. Depois a transformação, completamente uma nova criatura, como é a borboleta, a palavra usada lá em Romanos 12, né, quando ele fala da transformação da vossa mente. A palavra metamorfo, de onde vem a nossa palavra metamorfose. A guerra em você. Bom, você nasceu de novo? Começa uma guerra em você, que você nunca viveu antes. A carne versus o espírito versus a carne. Está escrito lá em Gálatas 5,17. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. A carne te puxa para o pecado, tentando impedir a obra do espírito. A palavra cobiça, epitímio, significa cobiçar, desejar. Então ele fala que começa uma guerra na sua vida. Infelizmente é assim. Vai começar uma guerra. O espírito te levando à obediência a Deus e a carne te levando ao pecado. É uma luta. São dois leões, e o leão que você alimentar, esse vai vencer a guerra. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito, se é que o espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o espírito de Deus, esse tal não é dele. Romanos 8:8-9, Romanos 8:1-16. Então, o texto fala aí, dois leões. Há dois leões. Um é o espírito, o outro é a carne. A quem você alimentar, esse vai crescer. Carne, esse leão se alimenta de sentimentos e desejos do pecado, e coisas do mundo, que fortalece os desejos carnais, tais como música, festas, bebida, conversas, cobiça, fornicação, né, todo tipo de pecado sexual. O espírito, esse leão se alimenta de convicções na palavra de Deus, vida de oração, jejum, na comunhão dos irmãos, louvando e adorando a Deus, no estudo da palavra de Deus e fundamentalmente através do discipulado. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Vamos ver 7 comparações para a gente entender. Carne versus espírito. Vamos lá. Música e coisa do mundo. 1 João 2,15. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então ele está falando claramente. Se você ama ainda o mundo, é porque você não nasceu de novo. Efésios 5,19. Falando entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Essa é a diferença básica. Começa aí. Até pelo tipo de música já identifica, né? Nós já sabemos a natureza que há em você. Espírito versus carne. É uma luta. Os vícios do mundo. João 8,34. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então aí cigarro, droga, bebida, etc. A pessoa que está nisso daí, ela não nasceu de novo. Vida liberta dos vícios. Romanos 8, 13 e 14. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Na verdade esse texto é de João, né? Então, todos aqueles que passam por Jesus Cristo, que vão aos pés da cruz, eles são libertos. Então a gente pergunta, quem você está alimentando mais? O espírito ou a carne? Dependendo quem você está alimentando, é isso que vai acontecer na sua vida. Falando mentiras, Apocalipse 21:8. Mas quanto a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, mentira. O sujeito em prática vive mentindo. Infelizmente, isso não faz parte de uma nova vida. Falando a verdade, Efésios 4:25. Por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Percebem que há uma luta. É uma luta constante entre você fazer o que é de Deus e o que não é. Palavrões e fofoca. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis disso, que nenhum fornicador ou impuro tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então ele está sendo bem claro aí, né? Palavra torpe. Sapros, quer dizer podre, estragada, são os palavrões e xingamentos. Não há como a gente entender isso. Então, veja bem, não quer dizer que o novo nascido não vá pecar, mas o viver em pecado. Não quer dizer que o nascido de novo ele não vá ter quedas. Vai, mas ele não vive em pecado. Diferente, porque ele tem a facilidade do arrependimento. Torpezas. Essa palavra acrótis aí quer dizer palavras e piadas obscenas, maliciosas, vergonhosas. É aquela que o chefe conta
e o cristão acaba dando risada para agradar o chefe. Infelizmente agrada o chefe e desagrada o Senhor. Tolices, morologia, quer dizer, palhaçada, conversa boba e de fofoca, né? Aqueles irmãos que gostam de dizer, vou te contar uma. Zombarias, eutrapelia, facécia, né? Tirar sarro para humilhar alguém, o caçoar, né? Vive de caçoando, tirando sarro dos outros. Essas coisas não fazem parte de uma nova vida. Vida fora do discipulado. É uma luta também. Gálatas 5:15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Cristãos soltos sempre criam brigas e confusão. A maior parte das brigas e confusões e problemas que se tem dentro da igreja são de pessoas fora do discipulado. Não que os que estejam dentro não façam isso, mas a maioria dos problemas são assim. E depois o que é que eles fazem? Eles saem da igreja. Vida no discipulado. Romanos 16:19. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. O bom discípulo é a alegria do pastor. E é interessante porque mesmo que ele cometa erros, o discípulo ele não pensa em eu vou embora. Ele vai até o pastor, ele vai ser corrigido e vai aceitar. É essa uma diferença, por isso que Paulo fala isso. Falta de perdão em oração, Mateus 6,15. Se porém não perdoardes as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. A gente vê muitas pessoas que têm dificuldade ou de ir para uma congregação ou sai dela, porque não consegue perdoar, encarar uma pessoa, né? Infelizmente isso é uma coisa comum. Perdão e oração, Mateus 6:9a. Vamos lá, houve um pequeno problema de interferência. Nós estamos gravando pelo celular, tem gente querendo falar comigo agora, né? Agora é um horário que nós estamos a serviço do Senhor, no sentido da palavra. E não vos embriagueis com vinho, em quem há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Os efésios eram adoradores de Dionísio, Baco, uma espécie de Zé Pilintra dos nossos dias. E ao beberem, cantavam, dançavam e profetizavam sob o controle de Baco. Enchei-vos, a palavra pleru, a ideia é controle, controlar. Após a conversão, continuaram nisso, quer dizer, se converteu e estava nisso, bebendo, cantando, dançando, profetizando, tudo efeito do álcool. Então Paulo vai explicar, né? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. E outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Esses homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia, né? 9 horas da manhã. Então ele está explicando, a gente vai ver que muitas pessoas pensam que assim, não vos embriagueis, que a gente não pode beber um pouquinho, pegando pela tradução, né? E esse não vos embriagueis com vinho? Paulo está citando o provérbio 23:31 na tradução da Septuaginta. A Septuaginta foi uma tradução feita a mando do imperador Alexandre o Grande, como era um império dominante, e ele queria, e vendo o número de leitores das Escrituras no Antigo Testamento, ele então, a mando dele, coordenou, fala de 70, mas foram 72 judeus, rabinos, que conheciam bem as Escrituras, o hebraico, e também conheciam bem o grego. E eles traduzem o Antigo Testamento para o grego. E Paulo está usando essa citação, né? Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo, escorre suavemente. No fim ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, que é a situação daquele que bebe. Né? Então ele faz uma separação. Você pode ter dois tipos de controle, dois tipos de fogo. Da bebida, né? Tá aí uma palavra meio exagerada, mas para chamar a atenção, né? Ou você pode ser aquele da oração que é fogo, uma pessoa sem fogo do Espírito, né? Sai na rua. Resumindo, a porta larga é o mundo. Muitos entram por ela, inclusive pessoas dentro da igreja, cristãos nominais, só de nome, nominais. O caminho espaçoso é o da carne, que conduz ao pecado. Então, o caminho, a porta larga é o mundo, o caminho espaçoso é a carne. A porta estreita é o arrependimento que leva ao batismo, e poucos a encontram. O caminho apertado é o do Espírito, e a gente viu que é uma luta. Então, resumindo, é isso daí. Tem duas portas, uma talvez a pessoa não consiga, tão estreita não passa, né? Se passa na larga. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8,14. Então, o que diferencia, como a gente falou dos dois leões do Espírito, é que aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esses de fato são filhos de Deus. Então, você é guiado, a mente, o coração, as coisas que você gosta são as coisas do Senhor.
São as coisas do Espírito Santo. Então a gente olha desde a mente, se olhar para as coisas do alto, está lá o povo que tem prazer em, o quê? Em se congregar, em estar com a congregação, estar cheio. Então a gente vê, é essa vida. É a vida como hoje a gente sente falta de estar na congregação, de estar com os irmãos, mas de uma certa maneira Deus tem levado a gente por quê? Para pregar o Evangelho. Nós estamos anunciando essa mensagem a todos, né? O fruto do Espírito: amor, gozo, né? Alegria, felicidade com Deus, a paz, a longanimidade, a benignidade, a gentileza. Tudo isso, né, são frutos do Espírito Santo. Bondade, fé, mansidão, temperança, tudo isso, né? E o texto da Escritura, né, Efésios 4, 21, 24, que fala da importância do discipulado. Se é que de fato o ouviste e nele foste discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos e vos despires do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e a vos revestirdes do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então a verdade da palavra é que produz a justiça e a santificação diária pelo poder do Espírito Santo. Quando a gente busca mentiras e heresias e falsas doutrinas, essas coisas não acontecem porque a gente acaba ignorando os ensinamentos da palavra. E aí Jesus deu a ordem: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. A última ordem que ele deu, ele mandou fazer discípulos. Foi a última ordem do Senhor. Ele foi embora e disse: vão, olha, é bem claro isso. Ide, fazei discípulos de todas as nações, não só de um lugar. Jesus mandou fazer discípulos, né? Lembras? Jesus mandou fazer discípulos. É ordem. É ordem. Se eu sou filho de Deus e sou um discípulo de Jesus, eu sou um discípulo e tenho que fazer discípulo. O caminho apertado. O discipulado tem 3 pontos fundamentais do reino de Deus: comunhão, obediência e serviço. A comunhão na sua casa, em qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de algum modo perderá o seu galardão. Mateus 10, 42. Olha que promessa maravilhosa. Então a condição de discípulo, alguém abençoa, o discípulo abençoa, enfim, está se referindo ao discípulo. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugava, onde recebia a todos que o procuravam. Atos 28, 30. A serviço do reino atendia os discípulos. Na sua própria casa ele atendia. Isso eu estou fazendo igual a ele. Obediência, o exemplo de Jesus. Cristo, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Aí pode se fazer a pergunta, né? Por que Jesus teve que aprender a obediência, não tendo pecado? Para comprovar que Jesus era humano e não divino quando se encarnou. Então, ele como homem, e que morreu, não foi Deus que morreu, foi o homem. E o homem teve que aprender a obediência. Sofreu. Serviço, o maior é o que serve. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro seja o vosso servo. Mateus 20, 26, 27. No reino de Deus o maior será sempre aquele que serve aos irmãos. Se você é daquele que gosta só de receber, você não é o maior. O maior é aquele que está servindo. Então, se a gente estivesse num restaurante, todos sentados e meio garçom, o maior é o garçom. Os irmãos maiores são aqueles que são garçons na congregação, aqueles que estão sempre ajudando e servindo os irmãos. Existem 2 situações no caminho. Então, o caminho envolve também o discipulado, né? Ou você está sentado à beira do caminho, ou solto fora do discipulado. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Mateus 10, 37. Ou está andando no caminho, apertado. Tem quem te diga não, né? Hebreus 12, 5, 8. Discipulador designado por autoridade. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. No versículo 8 ele fala, né? A falta de discipulado nos tira da disciplina, e aí a gente é bastardo. Você é um discípulo de Jesus? Mesmo que você esteja no caminho certo, você será atropelado se ficar simplesmente sentado. Ide e fazei discípulos. É 2 situações. Você está sentado no meio do caminho, ou você está no caminho de discípulos. Você é um discípulo e você faz discípulo. Só tem 2 campos. Só tem 2 escolhas. O que o Espírito Santo tem que transformar na sua vida? A sua vida de obediência, a sua comunhão com Deus, a sua família, o seu caráter, você no trabalho, suas finanças e o dízimo, você como igreja, seu discipulado, você e a volta de Cristo. Ele tem que transformar tudo.
A ordem das prioridades, no caminho apertado e no caminho espaçoso. Quando Jesus é o Senhor, primeiro é Deus, depois a família, depois a igreja, ministério, depois o trabalho. Quando você é independente, solto, primeiro a família, depois o trabalho, depois é Deus e por último vem a igreja e o ministério. Essa é a diferença. Família se converte mais quando o discípulo tem Jesus como Senhor. Esse é um dado muito interessante, a gente vê desde os tempos bíblicos até hoje. Quando uma pessoa cristã se converte de verdade e Jesus se torna Senhor dela, é mais fácil haver conversão da família, dos seus familiares, do que quando não. Eu falo conversão mesmo. Trazendo-me à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então Paulo falando de Timóteo, lembrando da mãe e lembrando da avó. Exemplos de mulheres que eram discípulas de Jesus de fé, né? Discipulador é designado pela autoridade da igreja. O discípulo não escolhe o seu discipulador, mas obedece, é o começo. O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. A palavra catartizo significa aperfeiçoado, preparado, instruído, equipado. Então começa o período de ensino, de ensinamento e de vida, né? Você tem que dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Mateus 7,19. Você tem dado mais frutos da carne ou frutos do Espírito? Nunca se esqueça disso. Árvore boa e árvore má. Uma é cortada, não deu fruto, corta. As outras estão aí, mesmo com tempestade, temporal, estão aí. Então qual dessas árvores está sendo você? Aquela que estão cortando ou pode deixar que dá frutos? É bom, eu gosto de visualizar porque a gente vê, grava fácil. Caminho apertado. A sua missão é ser semelhante a Jesus e para isso tem que ser inimigo do mundo. Então precisa renunciar ao mundo e ao pecado. Você tem que fazer uma escolha e será escravo de sua consequência. Se escolher o mundo, será escravo da carne. Se escolher o alvo, ser semelhante a Jesus, será escravo de Cristo. Caminho espaçoso. Quem está no caminho espaçoso não gosta de orar nem jejuar. Tem dificuldade mesmo, não gosta mesmo. Não gosta de ler a palavra, não gosta do discipulado. Tempo gasto com atividades que só dão prazer à carne. Está aí aquele aparelhinho pequenininho, né? Que pode ser uma bênção, como está sendo o meu, como pode não. Chamado celular. Fazer o que quer, quando quer e como quer. Esse não é um discípulo. O caminho estreito. Gosta de orar e de jejuar, gosta de ler a palavra, obedece ao discipulado. Tempo gasto com atividades que edificam sua vida espiritual, como agora. Muitos podem estar... Qual que era a desculpa antes, né? Quantas pessoas no sábado iam ao culto? Nas congregações que tinha, né? Agora é uma oportunidade. Nós estamos vendo aqueles que têm um compromisso com Cristo. É um discípulo obediente e entendeu a missão dada. Alvo, vamos ao alvo. O alvo é... Agora é a última parte, que é uma parte mais curta. Nas 3 etapas da vida do cristão, porta, caminho e alvo. Então lá, você está aprendendo a mensagem do Evangelho pregada por Jesus pelos apóstolos dele e pela igreja primitiva diretamente do original do texto, os receptos, famoso TR. Porta estreita, arrependimento e você entra pelo batismo. Porta larga, o mundo e você entra pelo pecado. Caminho apertado, do espírito, você anda pela obediência. Caminho espaçoso, da carne, você anda pela desobediência, pela rebelião. Então esse é um resumo daquilo que nós já falamos. Porta, caminho, agora nós vamos para o alvo. Qual reino você está? Na verdade, toda a humanidade tem 2 reinos. Então, ou está num ou está no outro. Se passou pela porta, está andando pelo caminho, ela tem um alvo e está no reino de Deus. O que é um alvo? Alvo é uma meta, um objetivo que se deseja alcançar. O objetivo de um time de futebol é ganhar o campeonato, quando ele vence. A grande recompensa é o troféu de campeão, né? Que fica campeão, né? Tem gente aí que, se tiver o time dele no dia de culto, a decisão do campeonato, ele falta ao culto e vai assistir. O objetivo, alvo, é uma missão dada. Muitos cristãos vivem desorientados por não terem uma clara definição do propósito de Deus para suas vidas. Eu li isso no começo e disse que ia responder agora. Creem erroneamente que o alvo de suas vidas cristãs é chegar aos céus. Lendo a Bíblia com um enfoque humanista, o homem no centro, concluem que o propósito de Deus é a salvação dos seres humanos, como se tudo girasse em torno do homem e suas necessidades. O propósito do Pai não surgiu após a queda do homem. Ele já estava no coração do Pai antes da fundação do mundo. Qual é o nosso alvo? Como eu disse, salvação é o meio para se chegar ao alvo. O céu é a morada do alvo. Santidade é o aperfeiçoamento do alvo. Ser semelhante a Jesus, este é o alvo. E Jesus é o modelo do alvo, é o padrão que o Pai exige para seus filhos em sua família. Então, qual que é o alvo de todo cristão? É ser semelhante a Jesus.
Diga aí, o meu alvo é ser semelhante a Jesus. Esse é o alvo do Pai para cada um de nós. Nós temos que ser semelhantes a Jesus. Ser semelhante a Jesus, este é o seu alvo nesta vida aqui na terra. Essa é a sua missão. A principal missão é ser semelhante a Jesus. Está lá, como eu disse, que foi Deus, o Pai, não esperou o homem cair para ter o propósito. Ele teve o propósito muito antes disso. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por meio de Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito de sua vontade. Beneplácito, a palavra eudóquia, quer dizer propósito, bondade. Então, antes da fundação do mundo, nem tinha criado nada, ele já projetou, e esse projeto, esse propósito, esse plano dele será cumprido. Visão, o reino de Deus. A visão que você tem que ter em tudo, na Bíblia, é o reino de Deus. O alvo, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Diga isso. Visão, o reino de Deus. Alvo, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Ao texto. Porque os que Dantes conheceu, Dantes lá, antes da fundação do mundo, também os predestinou a uma predestinação do Pai, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, Romanos 8, 29. Então, Deus quer uma família, mas ele não quer uma família capenga, de qualquer jeito. O padrão que o Pai quer é que os filhos sejam semelhantes a Jesus. Aquele corpo ressurrecto de Jesus Cristo, que foi o corpo que ascendeu aos céus, é aquele corpo lá. Estratégia, o discipulado. A estratégia utilizada é o discipulado, porque nele tem o compromisso, e foi uma ordem do Senhor, né? Alvo é você ser semelhante a Jesus. Então, seu alvo é ser semelhante a Jesus. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Ele diz, olha, ainda não é manifestado. Não aconteceu o que a gente tem que ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, quando ele vier arrebatar a igreja, o que vai acontecer? Seremos semelhantes a ele. Aleluia! Porque assim como é, o veremos. 1 João 3,2. Eu estava falando com Paulo. Agora estou com João. Vocês vejam que era o ensino da igreja apostólica. Isso não é ensinado hoje abertamente. Mas essa era a mensagem. Por isso que os cristãos passavam o que passavam e suportavam o que suportavam. Porque eles sabiam que eles seriam semelhantes a Jesus. Se você está no caminho apertado, avançando para o alvo, tem que ter a atitude de purificar a sua vida até Jesus voltar. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso. Agora, o apóstolo Paulo está falando de outra forma mais clara, para ser conforme o seu corpo glorioso, o corpo de glória de Jesus, segundo o seu eficaz poder de sustentar também a si todas as coisas. O poder de Jesus nós vamos conhecer, quer dizer, quando ele voltar, o nosso corpo será igual ao dele. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa! Acabou, ele diz, o corpo do pecado, esse corpo que fica frágil, dói, envelhece, tem ruga. Acabou. Pela obediência à verdade para ter... Como eu posso ter uma purificação? Pela obediência à verdade para ter um coração puro, conforme 1 Pedro 1,22. Ele fala, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Então, obediência à verdade, isto é, o Espírito Santo não pode trabalhar numa vida que esteja obedecendo à mentira, à distorção, à heresia. Então esse é o problema da heresia. No que havemos de ser semelhante a Jesus? É a pergunta, no que a gente tem que ser semelhante a Jesus? A gente vai dar 5 aqui. Naturalmente que se a gente fosse exemplificar mais, ficaria cumprido. Então a gente resumiu nos principais. Obediência, andar como ele, manso e humilde, ser guiado pelo Espírito e obedecer às 6 letras do cristão. Então vamos lá. Obediência. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e achado na forma de homem. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Rebeldes são semelhantes a Adão e a Satanás. Então a primeira coisa é a obediência. Por que o cristão tem que ser obediente? Para ser semelhante a Jesus. Porque Jesus foi obediente quando esteve aqui. Sempre obediente. Ele veio porque o Pai mandou. Ele fez as obras do Pai. Então a primeira coisa, se você não é obediente, você não é semelhante a Jesus. Andar como Jesus andou. 1 João 2,6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aqueles que andam no caminho estreito conhecem a Deus e são obedientes à palavra de Deus. E Jesus foi obediente à palavra de Deus. A gente tem que andar como ele andou.
manso e humilde. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 29, B, parte B. Quanto mais seu temperamento é controlado pelo Espírito Santo, mais você se parece com Jesus. Mas eu tenho sangue italiano, eu tenho sangue espanhol na veia. Não, você tem que ter sangue de Jesus Cristo. Você tem sangue de Jesus Cristo, você é transformado. Você é manso e humilde. Isso é sinal de grandeza de caráter. O homem manso, a mulher mansa, o homem humilde, a mulher humilde, isso é grandeza. O seu temperamento não só está sendo controlado pelo Espírito Santo, mas ele está parecendo de Jesus, porque ele era manso e humilde. Ser guiado pelo Espírito. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Lucas 4:1. Jesus era guiado pelo Espírito Santo. Como homem, ele foi guiado pelo Espírito Santo. E os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Olha aí, ó. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8:14. Vocês observaram que esse tempo todo que eu estou pregando, quantas citações eu estou dando para vocês da mensagem de Jesus e dos seus apóstolos, porque eu cito os evangelhos e cito também as cartas dos apóstolos. Então vamos lá, 6 letras do cristão. 2 S, 2 P, 1 A e 1 O. Guarda bem aí, 2 S, 1 P, 2 Ps, 1 A e 1 O. Santidade, serviço, pregar, perdão, amor e oração. Santidade. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. A santidade é o meio para se chegar ao alvo. Ninguém sem santidade verá o Senhor. Então não há alvo sem santidade. A santidade é como subir escada. Às vezes a gente cai. Tem uns que sobem com um pouco mais facilidade, até de costa vai, porque tem mais fé, mais obediência, mas não importa. Ela é como escada. Mesmo assim, tá lá, tá subindo, não importa, caiu, levanta. A santidade pode ser comparada a isso. Então a gente, degrau a degrau, vai estar subindo. Serviço. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Quanto menos você faz na obra de Deus, menos vai querer fazer. O Pai honrará quem servir Jesus. Infelizmente, nós estamos assim. Às vezes tem uma pessoa que na obra do Senhor, ela faz 10 coisas, você dá mais uma, ela faz. Tem uma que não faz nenhuma. Tem que estar fazendo uma. Você dá a segunda, ela para com as duas. Ela não faz a que você deu e para a que ela estava fazendo. Servindo ao próximo. Então, às vezes, a gente tem que ver que de muitas formas nós podemos servir. Podemos ser úteis. Podemos ser instrumentos do Senhor. Mas servindo ao próximo também. Sermos modelos, um exemplo, na ajuda daqueles que podem utilizar isso. Pregar. João 17, 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. João 17, 18. Hoje nós temos a oportunidade de pregar. A gente tem hoje disponíveis essas mensagens, essas pregações, que vocês podem estar mandando os links para outras pessoas. Dependendo da situação, se a pessoa não tem possibilidade, baixa ela e leva para a pessoa ouvir, põe lá no pendrive, aqueles que têm TV, põe na TV para ele ver. Tem muitas formas da gente pode pregar de todas as formas. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, Marcos 16, 15. Quem anda no Espírito prega, fala de Jesus. Pregando o evangelho, convidando pessoas. Hoje não dá para convidar porque não estamos congregando, mas você pode convidar para ouvir na sua casa, você vai na casa de um, porque não pode aglomeração, mas aqui nós estamos falando de evangelização, pode ser de uma pessoa. Você vai, são 2 pessoas, está tudo dentro, né? Então, não se esqueça, tá vendo? Infelizmente, as congregações estão meio assim, né? Banco vazio, não importa, mas importa que você esteja pregando. A outra letra, o P, perdão. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, isso é uma coisa básica. Então, se é casal, vamos perdoar, né? Se é irmãs, irmãos, o que é o problema? Em vez de pensar em mudar de igreja porque aconteceu, vamos perdoar. Vamos estar perdoando. Vamos estar concedendo perdão na família. O perdão ele é fundamental. Vamos estar perdoando. O amor. Um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, como que se conhece que é discípulo de Jesus? Pelo amor.
Ou às vezes o amor ao próximo, né? A gente vê numa cena que nessa daí, aquela idosa ali, atravessando no meio de um trânsito desse jeito, as pessoas têm que ter amor ao próximo, para não fazer uma besteira ali, né? Porque mesmo com pressa, tá vendo? Todo mundo tem que parar, tem que ter um pouco de amor ao próximo, né? Esse amor, esperar a idosa atravessando, né? Tá lá, atravessando, aí conseguiu, tadinha, chegar do outro lado lá. As pessoas têm que ter amor ao próximo, tem que ter paciência, isso é importante. A oração. E disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tentação para provar fé, santidade. A maior parte das pessoas não caem em pecado porque não oram. Ou se ora pouco. E muitas vezes a oração é carnal, é só pedindo coisas. A gente precisa pedir para as coisas espirituais, né? Nas 6 letras do cristão, vamos lembrar de oração. Vamos estar orando, clamando a Deus na nossa vida de oração. Formas que o discipulado te ajuda. Ele te molda a andar como ele andou. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, a sua missão é se parecer com Jesus. Daí precisa ser discípulo, depois fazer discípulo. O discipulado é fundamental. Eu aprendo e eu ensino. Te faz crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilhavam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Atos 4:13, que coisa linda, né? Reconheceram, sem letras, né? Sem estudo nas escolas. Indoutos, sem estudo teológico dos rabinos. Eram homens de pouco conhecimento, mas de muita vivência. Viver com Jesus, que faculdade melhor que essa? Que privilégio, não é? Faz você se parecer com Jesus. E sucedeu que 1 ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos 11:26. Cristão, cristianos, palavra grega, semelhante a Cristo. Título que ridicularizava, mas que o Espírito Santo considera o mais supremo nome que o discípulo pode ter na terra. Eles foram chamados de cristãos porque eram semelhantes a Cristo. Só isso. O mundo ridicularizou. Vocês são cristãos. Vocês se parecem com Cristo. É essa a missão. É esse seu alvo. É se parecer com Ele. Para que esse alvo? Afinal de contas, por quê? Prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ser semelhante a Jesus para poder ver a face do Pai. Olha que prêmio. E verão o seu rosto, diz a corrigida fiel. Contemplarão a sua face, a atualizada. Eles verão a sua face, a Bíblia judaica completa. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, 1 Coríntios 15:24. Então disse o Senhor a Moisés, e disse-lhe mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Êxodo 33:17, 18 e 20, olha que interessante. E verão o seu rosto. O Moisés não pôde vê-lo porque não estava nas condições, ainda que fosse um homem de Deus e tanto, né? Ele não estava em condição de ver. Mas agora Deus nos dá a promessa, nós veremos o rosto do Pai. Esse é o prêmio que eu quero ver. Esse é o prêmio. Veremos a face, o seu rosto. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. Limpos de coração. Como é que está o teu coração? Está limpo? Está cheio de mágoa, de ofensa, de palavrão, de revolta, de ódio, de reclamação, de xingamento? E verão o seu rosto. Lembre-se disso. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, 2 Pedro 1:4. O que é participar da natureza divina? Resposta, tá aí, ó. Não seremos pequenos deuses. Seremos semelhantes a Jesus quando ressuscitado, nas mesmas condições do corpo em que Adão foi criado e que podia ver a Deus. Ninguém frustra o plano do Pai. Vai voltar aquilo que era antes, né? Através de Cristo. Quanto você já está se parecendo com Jesus? É obediente? É discípulo? Faz discípulo? Perdoa? Ora muito com o Pai? Faz as obras do Pai? Examina a Escritura? Serve aos irmãos? Ama os irmãos? Está se dedicando a ouvir e receber a mensagem que o Pai tem falado? E olha que a gente tem pregado. Hoje, a gente
tem falado bastante e hoje a gente se dedicou a esse ensinamento. Então eu quero aproveitar que eu falei tanto de aceitar Jesus e antes de dar a bênção final, falamos muito nisso e é como essa é uma mensagem bastante evangelística. Para aqueles que estão desviados ou para aqueles que não aceitaram, nós vamos fazer uma oração, eu vou dirigir essa oração e quero que você faça essa oração. É um modelo, apenas um modelo para ajudar aqueles. Diga assim e ore comigo. Pai Celestial, eu reconheço que sou um pecador cheio de pecados, mas vim invocar o nome do Senhor para receber a salvação da minha alma. Por isso, agora, com arrependimento verdadeiro, eu vim te pedir perdão por todos os meus pecados. Com a minha boca, eu diga o seu nome. Confesso a Jesus Cristo como meu único Senhor da minha vida. E receba Jesus em meu coração como meu único Salvador. Eu creio que Jesus Cristo, sendo Deus, tornou-se homem e morreu numa cruz. E pagou por todos os meus pecados, por piores que sejam. Mas Deus o ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Eu creio que o Espírito Santo me fez nascer de novo nesse instante. E por isso acabei de me tornar, se você é um homem, diga um filho de Deus por adoção. Se você é uma mulher, diga uma filha de Deus por adoção. E também por isso eu creio que o meu nome, repita teu nome, foi escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Declaro que pela fé em Deus, eu creio que estou salvo ou salva pela graça do Senhor Jesus Cristo, que agora habita em mim. Amém. Se você fez isso agora com fé, está tendo festa nos céus, porque você foi salvo. A salvação não é obra dos homens. Nós vimos aí, é o arrependimento. A salvação é obra de Cristo Jesus. É Cristo, somente Cristo. Eu agradeço a você pelo tempo que esteve conosco. O culto hoje durou um pouquinho mais. Mas a mensagem foi importante e ela vai abençoar a muitas vidas. E eu vou dar a bênção final. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Diga eu recebo, porque eu também recebo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu recebo tudo isso. Que você seja abençoado. Muito obrigado por mais uma vez estar nos ouvindo, por toda essa riqueza dessa palavra de Deus, que você possa rever a mensagem, compartilhar com outras pessoas, porque é uma mensagem evangelística, é uma mensagem que coloca para nós o verdadeiro coração da mensagem de Cristo Jesus, dos apóstolos e da igreja primitiva, para a salvação das almas. Essa é uma mensagem preocupada com a salvação, porque nesse tempo de coronavírus, com mais de 10 mil almas que morreram, todo mundo preocupado em não pegar a coronavírus, e deve estar. Mas muito mais preocupado é de saber para onde vai depois de morrer. Essa é a pergunta que não se cala. E hoje, essa resposta é através de Cristo Jesus. E você tem que ser semelhante a Jesus. Amém? Deus te abençoe. Muito obrigado. Fique com Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite.